vamos falar sobre a importância da palavra. Uma coisa que tem sido perdida ao longo do tempo, muitas pessoas já não se importam mais com a palavra, e a palavra de muitas pessoas não tem valor. Mas a palavra é vida. Nós vamos estar falando hoje a respeito de uma pessoa que fez um voto atrevido, ousado, sem pensar. Falou sem pensar e pagou um preço muito caro. Fez uma promessa sem pensar nas consequências, sem medir as suas palavras, e a sua filha acabou morrendo por causa disso. Quem será esse homem? É sobre isso que nós vamos estar falando nesse vídeo. Bom, em primeiro lugar, vamos refletir sobre a questão da palavra. Como a palavra é importante. Nós temos que ter muito cuidado com as nossas palavras. Pensar nas coisas que nós falamos, nas coisas que nós prometemos, não fazer promessas em vão, principalmente quando se trata de criança. Quando você promete uma coisa para uma criança, ela fica esperando que você vai fazer. Aí de repente você não cumpre aquilo que você prometeu e a criança sabe que você está em falta e ela vai te cobrar. E se você continuar fazendo assim, vai crescer aquela criança sem palavra, que acha que não é importante. Importante é levar vantagem. Pode enganar as pessoas, não tem problema. A promessa que é feita e não é cumprida também é uma mentira. Uma mentira proposital. Você fez, você não tinha intenção de cumprir, você apenas queria obter uma vantagem naquele momento. Aí você fez e não cumpriu. A criança sabe que você não tem caráter. Quando você cumpre as suas palavras, as suas promessas, a criança sabe que você é uma pessoa confiável, que você é uma pessoa de caráter e que você não vai falhar. E ela vai aprendendo com o seu exemplo, porque não adianta você dar lição de moral para uma criança, você precisa ensinar com exemplo. As crianças aprendem mais com exemplo do que com palavras. Não adianta ter belos discursos, palavras bonitas e difíceis, se você não cumpre aquilo que você fala. Então nós temos que ter muito cuidado com as nossas promessas. E tem que ter cuidado também com as palavras. Medir as palavras que você fala. As palavras que nós falamos nos dizem muito a respeito de nós. Se você acha que não tem problema falar palavrão, falar besteira, mas você está dando mau exemplo. E você está mostrando o que é que está no seu interior. Jesus disse que do que está cheio o coração, disso fala a boca. Então nós precisamos saber que tipo de palavras nós estamos usando para comunicar os nossos sentimentos. Porque as palavras apenas expressam aquilo que nós sentimos, aquilo que nós somos, aquilo que nós desejamos. Se a gente parar para pensar no exemplo que foi deixado por Jesus, pelos apóstolos, nós vamos encontrar um vasto material para nos ensinar a travar nossa boca na hora de falar certas palavras. Não importa se você está nervoso, se está sentido, se está triste, se está feliz, não importa. Não importa, você precisa medir as suas palavras. Você precisa ter temor diante de Deus. No livro de Eclesiastes, o autor diz assim que sejam poucas as suas palavras diante de Deus. Então, lembra que existe um Deus. Quando você for abrir sua boca para falar alguma coisa, lembra que existe um Deus que está olhando para você e está ouvindo as suas palavras. E as nossas palavras são registradas porque um dia elas serão cobradas. O nome dele é Jefté. Ele era filho de um homem de Gileade, da terra de Israel. Mas, como em todos os tempos sempre teve gente imoral, o pai dele teve um caso com uma prostituta, ela ficou grávida, nasceu Jefté. Acontece que ele tinha outros tantos filhos da mulher dele, e esses filhos, quando cresceram, expulsaram Jefté. Aqui não, você não vai ter herança com a gente não, porque você é filho de uma prostituta, você não é nosso irmão, vai embora. E ele se sentiu compungido e foi embora. Imagina que situação, você ser tocado de algum lugar, principalmente da sua família. Ele foi embora, foi fazer a vida dele longe, arranjou mulher, casou, deve ter adquirido propriedades. Mas aí aconteceu que ele um dia foi procurado pelos seus parentes. Nos diz a Bíblia que os filhos de Amon resolveram criar contenda com os filhos de Israel. E foram ali naquela região de Gileade, porque tinha uma porção ali que eles queriam tomar. Uma terra, uma parte da herança, que eles queriam para eles.
certamente era terra de muitas águas, a terra fértil, e eles intencionaram tomar, inventaram uma desculpa barata e foram guerrear contra os filhos de Israel que estavam em Gileade. Eles perceberam que eles não podiam com os filhos de Amon. Eles se lembraram que Jefté era bom de estratégia, bom de guerra, era um homem bom de briga, e foram procurar Jefté. Jefté, você precisa ajudar a gente. Então, foi aí que ele disse, por que vocês vieram me procurar agora que vocês estão em aperto? Porque quando estava tudo bem, vocês me expulsaram de casa. Agora, vocês estão precisando de mim, vocês vêm atrás de mim? E ele disse, não, mas nós precisamos de você, você tem que ajudar a gente, senão a gente vai se dar mal na guerra contra os filhos de Amon. Então ele viu nisso uma oportunidade também de ganhar alguma coisa. E ele falou, bom, se eu for lá ajudar vocês, depois eu vou querer ser príncipe. Vocês vão ter que me nomear como chefe de vocês. Não, tudo bem, tudo bem. Na hora do aperto as pessoas concordam com tudo, promete tudo, né? Na hora que tá tudo bem, manda embora. A gente não precisa de você não. Vai embora, vagabundo. Mas quando a coisa aperta, corre atrás. Não, você não é vagabundo não, rapaz. Nós aqui somos, precisamos de você, vem ajudar a gente. Aí a pessoa faz de tudo, né? Então vamos ver essa passagem aqui. Era então Jefté o gileadita valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerara Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, e sendo os filhos dessa mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu de diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíam com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciãos de Gileade buscar a Jefté na terra de Tobi. E foi aí que tudo aconteceu. Então eles prometeram que poriam ele como chefe, e ele foi ser chefe deles. Mas ele viu que a situação era complicada. Primeiro ele tentou negociar, tentou fazer o rei dos filhos de Amon entender que não precisava daquilo, que devia ter uma saída pacífica, que eles poderiam viver em paz, mas o rei dos filhos de Amon não queria paz, ele queria guerra. Acho que ele pensou, meu exército é mais numeroso, eu posso com eles, eu vou acabar com a raça deles e pegar tudo para mim. Tem gente que é assim, não tem acordo, né? Você tenta conversar, você tenta dialogar, você ajuda a pessoa, na primeira oportunidade que a pessoa tem, ela te paga com ingratidão. Ele viu que não tinha outra saída a não ser ir para a guerra. Convocou o pessoal que estava com ele ali, mediu bem a situação. Toda pessoa inteligente, ela faz as contas antes de começar a gastar. Ela não sai gastando por aí, bom, esse mês eu tenho um pagamento, então eu vou gastar, vou comprar isso, vou comprar aquilo, vou encher minha casa de coisas e depois eu dou um jeito de pagar. Aí vem o pagamento, a pessoa recebe R$1.500, gastou R$5.000, vai pagar como? Mas a pessoa inteligente, ela faz as contas, eu ganho R$1.000, então eu vou gastar só 900. Quando chega o pagamento, ela paga os 900 que ela deve, sobra 100 para uma possível dificuldade. Todo mês vai sobrando R$100. O bom administrador sempre faz sobrar alguma coisa. Não importa quanto você ganha. Se você consegue viver com 1.000, você vive com 900. 100 tem que ficar com uma reservinha para futuramente, uma dificuldade, uma emergência, você ter onde se socorrer. E Jefté fez as contas, falou, acho que tá bem difícil para mim, vou pedir a ajuda de Deus. E Deus prometeu ajuda para Jefté. Deus sempre ajuda. Se você pede ajuda de Deus, você consegue. Se você pede com fé, com humildade, se você se coloca nas mãos de Deus, Deus não desampara ninguém. Ele não desampara ninguém. Ele sempre nos ajuda, mesmo que às vezes a ajuda não é aquilo que a gente pensava. Você imagina uma coisa, Deus faz outra, mas Ele faz o melhor. E lá na frente você vai perceber que realmente Ele fez o melhor. Ele não fez o que você pediu, Ele não fez o que você queria, nem do jeito que você queria. Ele fez melhor. E aí você começa a medir a situação e fala, nossa, se Deus fizesse do jeito que eu pedi, eu estava lascado agora. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, te dá sempre o melhor caminho. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté e atravessou ele por Gileade e Manassés, porque passou até Mispá de Gileade, e de Mispá de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté votou um voto ao Senhor e disse,
se totalmente deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que saindo da porta da minha casa me sair ao encontro quando eu voltar dos filhos de Amon em paz, e isso será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E a Bíblia diz que Deus foi com Jefté e ele derrotou os filhos de Amon e causou um grande estrago no exército dos filhos de Amon. E depois de vencer aquela estrondosa vitória, então ele voltou festejando para casa, todo feliz. E quando ele vai chegando em casa, a única filha dele vem encontrar com ele com alegria, dançando para comemorar a vitória do pai. Assim Jefté passou aos filhos de Amon a combater contra eles, e o Senhor os deu na sua mão. E os feriu com grande mortandade, desde Aroer até chegar a Minite, 20 cidades, e até Abel-Queramim. Assim foram subjugados os filhos de Amon diante dos filhos de Israel. Vindo, pois, Jefté a Mispá, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro com adufes e com danças, e era ela só a única, não tinha outro filho nem filha. E aconteceu que quando a viu, rasgou seus vestidos e disse: Ah, filha minha, muito me abateste, e és dentre os que me perturbam, porque eu abri a minha boca ao Senhor e não tornarei atrás. E ela disse: Pai meu, se abriste tua boca ao Senhor, faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais a seu pai: Faça-se-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E ele disse: Vai. E deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha votado, e ela não conheceu varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté o gileadita por 4 dias no ano. Então veja como é importante isso aqui. Ele cumpriu a promessa, ele fez uma promessa tola. Ele deveria ter pensado no que ele estava prometendo. Esse voto foi um voto tolo, mas ele cumpriu o voto dele. O que nós podemos entender disso? Tem tantas pessoas hoje em dia que fala por falar, não tem nem intenção de cumprir. Olha, eu vou falar, principalmente político. Se eu for eleito, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não tem intenção de fazer nada. E as pessoas vão lá e votam. Nossa, fulano é bom, porque ele faz promessa que não pretende cumprir. Deixa de votar às vezes no honesto e fala: gente, eu não vou prometer porque eu não sei o que eu vou poder fazer. Esse faria muita coisa se fosse eleito. Mas a pessoa gosta de quem faz promessa, quem dá tapinha nas costas, né? E muitas pessoas são assim para levar vantagem, adula o pastor, adula o irmão por interesse, porque quer ganhar alguma coisa e sabe que não vai ganhar se não prometer. Então faz promessas que não pretende cumprir. Ou muitas vezes até está interessado em algum negócio e promete: não, se você fizer isso para mim, eu faço isso, mas depois você olha bem: ah não, se eu fizer isso eu vou me prejudicar. E aí eu não quero ser prejudicado. E aí não cumpre a sua promessa, sua palavra cai por terra. Deus não gosta desse tipo de gente. Porque a palavra diz que mesmo com prejuízo, se você prometeu, cumpre a sua promessa. Hoje em dia as pessoas zombam de Deus. Antigamente as pessoas cumpriam a sua palavra. A palavra era mais do que um documento, era a honra da pessoa. Hoje em dia as pessoas zombam de Deus. Ah, eu falei, mas acho que não vai dar certo. Ah, eu prometi, mas não deu certo. Fazer o quê? Uma vez eu perdi um emprego por causa disso. Eu trabalhava numa loja de construção. E veio um outro e me ofereceu um emprego de motorista de uma turma de laranja. E eu deixei esse trabalho que era mais pesado pelo outro, porque além de lá não ser tão pesado, ia ganhar melhor. Trabalhei uma semana e ele falou: eu vou ter que parar o serviço. Como assim? Não deu certo, ia vender laranja, mas não vai dar certo. Eu: peraí, você me tirou do meu emprego, agora você me solta na rua assim? Ah, eu vou fazer o quê? Não deu certo, Mas você devia ter me avisado que não era certo. Fiquei desempregado. Então a palavra é muito importante, ela pode abençoar as pessoas, ela pode prejudicar as pessoas também, não é? Jesus falou a respeito da palavra que foi falada a algumas cidades de Israel, Corazim, Betsaida, Cafarnaum. Ele disse: ai de ti, Corazim,
Ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que se teriam arrependido com saco e com cinza. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. E tu, Cafarnaum, que te ergues até os céus, serás abatida até os infernos. Porque se em Sodoma tivessem sido feitos os prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Por isso eu vos digo que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para ti. A palavra é muito importante. Salmo 105, versículo 19, nos diz o Senhor através da sua palavra: até o tempo em que chegou a sua palavra, a palavra do Senhor o provou. Salmo 107, versículo 20, enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Jesus diz em Mateus capítulo 12, versículo 36, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta dela no dia do juízo. Então veja só quantas pessoas hoje servem a Deus, fazem votos e não cumprem, fazem promessas e se esquecem da promessa. Quanta gente troca a palavra por nada. Você prometeu que ia servir a Deus, que ia ser um obreiro dedicado. Hoje está entregue às drogas, à bebida, à prostituição. Tá, cair é do homem, mas levantar é de Deus. Se você caiu, não caia rolando na lama, caia de joelhos pedindo misericórdia e se esforce para voltar para o seu lugar. Se humilhe, passe pela disciplina, faça o que for preciso para corrigir a sua vida diante de Deus. Empenhe a sua palavra e vigie a tua palavra para que ela seja cumprida. E muitos cristãos hoje em dia também já não cumprem a sua palavra. Falam por falar, falam o que é conveniente, depois na hora de cumprir não se preocupa, não estou nem aí, isso vai me causar prejuízo. E tem muitos crentes dando mau testemunho porque empenham a sua palavra e depois voltam atrás por pura conveniência. Quando Deus chamou o profeta Jeremias para ser profeta, Deus disse para ele: olha, Jeremias, o que você vê? Ele disse: Senhor, eu vejo uma vara de amendoeira. O Senhor disse: você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você não é obrigado a prometer nada, mas a partir do momento que você promete alguma coisa, você é escravo da sua palavra. Ou você cumpre a sua palavra aqui, ou Deus vai cobrar de você nessa vida ou no futuro. Um dia você vai ter que dar conta. Cuidado com as suas palavras, cuidado com as suas promessas. Tenha a sabedoria de Deus, peça discernimento a Deus, vigia, porque o inimigo não dorme e você precisa honrar a Deus com a sua vida. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.